Agora eu quero falar para vocês qual é a melhor forma de estudar os kanjis. Eu falo sempre que a melhor forma de estudar os kanjis é pelo método Riren-doku, que é um método que eu chamei de Riren-doku, eu criei esse método baseado em estruturas de ensino que existem, que são usadas há bastante tempo, mas eu voltei essas metodologias de ensino para o kanji e apliquei no uso do kanji. Vou explicar para vocês o que é o Riren-doku. O Riren-doku foi batizado por mim dessa forma por causa dessas três palavras que são os três pilares do método. É o Ri, que é o Rikai, que significa compreensão, é o Ren, que é o Renshu, que significa prática, e é o Doku, que é o Dokusho, que significa leitura. E o que você vai fazer em cada uma dessas etapas? No Rikai, você vai pegar um kanji específico e você vai pesquisar o significado, a ordem de traço, a leitura, as palavras que você vai ver que são usadas com esse kanji, que usam esse kanji, na verdade, e você vai ver frases com as palavras. São esses 5 pontos que você vai verificar nessa primeira etapa. Uma vez que você tem tudo isso na mão, com todo esse conhecimento, você vai passar para a segunda etapa, que é o Renshu. No Renshu, você tem que fazer exercícios de escrita ou exercícios de leitura, ou os dois. É muito bom se você conseguir fazer as duas coisas. Para que serve essa etapa? Essa etapa serve para você verificar se por um acaso você não se embananou e entendeu alguma coisa errada. Essa etapa serve para você verificar se você não está, digamos assim, confundindo uma leitura com outra leitura, ou então se você mesmo que você não tenha confundido quando você leu, de repente você não conseguiu lembrar ainda, né? Não consegue lembrar ainda. E essa prática serve para você poder utilizar, verificar se você entendeu direito e também lembrar com mais facilidade, dar um reforço mesmo. Aí nós temos a última etapa, que é o Dokusho, que é a leitura. Você precisa fazer leitura de textos de verdade, onde apareçam os kanjis estudados. Não adianta você fazer todas as etapas e pegar qualquer texto que não tenha os kanjis que você estudou, porque você quer aplicar aqueles kanjis, né? Você quer testar o seu conhecimento e verificar, será que eu realmente consigo ler aqueles kanjis? Será que eu realmente sei que kanjis são esses? E para isso você precisa ter alguma coisa para ler, ter algum material para ler. Essas 3 etapas funcionam em conjunto, então você não pode simplesmente pular uma das etapas, você não pode simplesmente, eu não preciso verificar todos esses pontos, todos esses 5 pontos que tem no Rikai, não preciso ver a ordem de traço, A ordem de traço é importante. Eu não preciso saber frase com as palavras, não, eu só quero saber o kanji. A aplicação do kanji é importante. E justamente porque eu quero que você entenda, eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses pontos aqui do Rikai. O significado é importante porque às vezes você vai ver esse kanji aparecendo com outro kanji e é uma palavra que você nunca viu. Mas se você sabe o significado daquele kanji, você pode conseguir entender o contexto completo. Só porque você sabe o significado daquele kanji. A ordem de traço é importante porque a ordem de traço ela se repete muito através de vários kanjis. Tem padrões de ordem de traço. Então, quando você faz essa ordem de traço, você respeita essa ordem de traço, você conhece essa ordem de traço, o que acontece? O efeito que acontece é que você aprende um kanji e aprende vários ao mesmo tempo. Você sabe, digamos assim, 100% desse kanji, você sabe 25% da ordem de traço de vários, você sabe 50% da ordem de traço de vários. E se você aprende 2 kanjis assim, 3 kanjis assim, totalmente a ordem de traço, vai chegar uma hora que vai ter um kanji que você nunca viu e você já vai saber a ordem de traço dele completa 100%. Por isso a ordem de traço é importante, galera. Não subestimem a ordem de traço. As leituras. Por que é importante você saber as leituras? Essa questão das leituras atrapalha muitas pessoas que querem aprender kanji porque elas ficam travadas. Ai meu Deus, o kanji tem 5 leituras. Como é que eu vou saber qual leitura que o kanji tem? Para isso você tem que aplicar com as palavras. Você tem que saber palavras com esses kanjis. Por quê? Também existe
digamos assim, um padrãozinho que pode ser aplicado e você pode pensar, eu acho que esse kanji aqui, que tem essas 5 leituras, junto com esse kanji, deve ser essa leitura aqui. Por quê? Porque você conhece outras palavras que também seguem esse padrão, tem esse mesmo kanji. E para isso você tem que saber as leituras e as palavras. Agora, frases com essas palavras que você conhece. Por que é importante você saber isso? Simplesmente porque eu acredito que você esteja querendo aprender japonês, você esteja querendo aprender os kanjis só para você poder usar, certo? Você não quer aprender os kanjis para você guardar eles na gaveta da sua cabeça, do seu cérebro e nunca usar. Então, para você poder usar as palavras de verdade, você não vai usá-las soltas, você vai usá-las em frase. E, gente, colocar contexto nas coisas ajuda o nosso cérebro a perceber que essas coisas são importantes. Então você vai pegar e você vai fazer uma aplicação real daquele kanji dentro de uma palavra, dentro de uma frase. Se você conseguir esses 5 pontos, esse kanji é seu, ele vai ser seu. Se você pegar esses pontos do Rikai e você aplicar esses pontos no Renshu, fazendo uma revisão, e você aplicar isso na leitura, cara, é muito difícil você não conseguir lembrar desses kanjis depois, porque você clicou em todos os botõezinhos para avisar sua cabeça. Essa informação é importante. Por isso, o método Rirendoku é o método que eu recomendo que todo mundo que quer aprender kanji, que todo mundo que quer aprender a ler e entender os textos sem precisar de furigana, eu recomendo que todo mundo siga o método Rirendoku. Agora eu tenho uma dica para você se você gostou desse vídeo. É o Clube do Kanji. O Clube do Kanji é um canal gratuito no Telegram. Nesse canal, você vai encontrar kanjis, vocabulário, explicações de gramática e também você vai poder participar de uma comunidade com colegas que também estão aprendendo japonês como você. Tudo isso gratuitamente. Eu espero você no Clube do Kanji.